Jovens, a história do Gustavo e da Thalita é uma história completa, é uma história maravilhosa. Eu vou dividir em 4 episódios, então eu vou dividir por assuntos, por tópicos. Então eu vou colocar pra vocês aí, porque é uma história... A gente começou a conversar, eu achei que dariam 20 minutos, 30 minutos. Foram 1h20 de gravação. Então, quando eu vi que nós gravamos 1h20, eu pensei, falei, não, é um material riquíssimo, é um material importante. Então eu vou dividir em 4 episódios pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar na história do Gustavo e da Thalita e vale a pena acompanhar até o final. E aí, qual é o roteiro? Não tem roteiro, a gente não faz nada com roteiro. Acho que é que eu fico no meio. Vocês estão nervosos? Não. De frente Não, com a só Gabi? tô feia. Ah, O roteiro mas o script vai ser falar da trajetória deles. sim, né? desde o início e aí... Mas o foco maior é. Vem aqui, produtora. Não. Vem auxiliar aqui. Ajuda a gente aqui. Tá claro lá? Hã? Que a luz tá ficou. Não, fica bom. Fica... Não é melhor por na frente? Fica bom. Não, fica bom. Não, fica bom. É, fica bom. Eu pareço interessante. magra? Eu pareço magra. Ô, amor, baixa um pouquinho aí, senão dá copyright. Alexa, Ah, vai dar flag no YouTube. pausa. Não, aí dá strike, já tá difícil pra conseguir as coisas. Fala, jovens, tudo bem com vocês? Jovens, é o seguinte. Jovens, o Gustavo e a Thalita, a gente conheceu aqui em Sherbrooke. E a gente tá ensaiando de gravar, não é de hoje. Já faz um tempo, faz mais de um ano que a gente falou, ó, a gente vai gravar com o Gustavo e a Thalita, porque a Thalita veio fazer mestrado, Doutorado. doutorado aqui no Canadá. E o Gustavo veio com visto de trabalho aberto. A Thalita, ela é... Vocês são da onde lá no Brasil? Campina Grande, Paraíba. Campina Grande, Paraíba. A Thalita é engenheira química. E o Gustavo, Advogado. advogado. Ou seja, vocês vão começar a entender um pouco mais de como é que é você deixar a sua formação no Brasil para começar do zero aqui. Porque a primeira vez que a gente ouviu a história do Gustavo e da Thalita, eu principalmente, falei assim, cara, tem que realmente ter muita força de vontade, tem que querer muito estar aqui para deixar ambos com 2 faculdades, como tinham. Você já tinha uma carreira lá, óbvio. A Thalita também. Começo, eu tava no começo. Tava no começo, mas Mas sim, já tinha perspectiva, né? sim, você também, né, Thalita? Mas no meu caso não foi uma mudança de carreira, né? Que eu vim pra cá pra continuar na minha carreira. Pra Gustavo é que foi Foi uma mudança. uma virada. Então, vocês vão entender como é que é, às vezes, que a gente tá no Brasil e aí a gente vê a vida dos blogueirinhos
né? Que acham que é mil maravilhas. Eu quero que o Gustavo e a Thalita contem um pouco, desde o início, até como é que foi essa questão dela para ela finalizar esse doutorado que a gente acompanhou de perto, por ser amigos bem próximos. A gente acabou sofrendo muito com eles isso, porque não foi fácil, teve muitos problemas aí no meio do caminho, mas eu não vou contar tudo, a gente vai deixar no decorrer do vídeo para vocês entenderem. Mas eu quero apresentar para vocês aqui o Gustavo e a Thalita, e são nossos amigos aqui em Sherbrooke, e a gente vai começar uma conversa com eles aqui agora, para vocês entenderem o que é deixar a sua vida, a sua formação no Brasil, para poder imigrar. Fechou? Vem com a gente então, jovens. Jovens, é o seguinte, então eu vou deixar o Gustavo e a Thalita começar falar, explicar como é que foi a escolha do Canadá, por que o Canadá, onde está o Canadá no coração deles, o porquê escolheram o Canadá. Queria que vocês se apresentassem e em seguida vocês começassem a falar de vocês. Então, Você começa? eu posso começar. Como ela já falou anteriormente, meu nome é Thalita, eu sou engenheira química, formada pela Universidade Federal de Campina Grande. Sou mestre em engenharia química também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E foi durante esse período de mestrado que me veio essa ideia de vir para cá. Diferente da maioria das pessoas que tem o plano Canadá, o sonho de vir para cá, a gente nunca teve um plano nem um sonho de morar no exterior. Eu sempre fiz pesquisa em energias renováveis e durante o meu mestrado, quando eu estava na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um professor daqui, de Sherbrooke, da Universidade de Sherbrooke, foi dar um curso, palestrar lá na UFRN, e foi por aí que eu conheci um pouco sobre essa universidade, sobre essa cidade, sobre o que estava sendo feito aqui. E ele trabalhava justamente no mesmo domínio de estudo do que eu fazia lá no Brasil. Então, quando apareceu essa opção, essa ideia de vir para cá fazer um doutorado, foi aí que existe uma possibilidade de sair do Brasil, de ir para o Canadá para fazer isso. E aí eu posso ir fazer o doutorado, terminar esses 3 anos e depois voltar, porque nunca foi plano da gente migrar para o Canadá e ficar aqui. Foi literalmente uma oportunidade que apareceu e a gente topou. Exato. Mas nunca foi plano, né? Nunca a gente fez plano para vir para cá. Na época o Gustavo estava terminando direito. Ele já tinha até passado na UAB. E aí foi quando eu conversei com ele para falar sobre a opção de vir para cá, de nós virmos para cá. E ele acabou aceitando a ideia e foi assim que a gente veio parar aqui e eu vim fazer um doutorado em engenharia química na Universidade de Sherbrooke. Mas como que você acreditou na ideia dela, Gustavo? Ele falou assim, nossa, vamos pro Canadá do nada? Sim. Eu acho que, cara, o que pesou muito, eu sempre tive vontade de morar fora, não no Canadá, nunca foi o plano, mas eu tinha essa vontade. Eu viajei uma vez para a Europa e eu estava morando lá para fazer doutorado de sanduíche. O doutorado de sanduíche você faz uma parte do seu curso. Então ela passou um ano na Alemanha e depois voltou. E aí nesse ano que ela estava lá eu fui visitar ela. E assim, eu digo, cara, deve ser legal morar no exterior. Culturalmente é muito enriquecedor. Você expande muito seu horizonte, você conhece pessoas de outras partes do mundo, né? Como aqui mesmo, aqui em Sherbrooke, a gente conhece. Então eu tinha um pouco essa vontade. Agora eu acho que o que, assim, foi mais a falta de oportunidade no Brasil. Porque se a gente volta um pouco na história de Thalita, a gente tá junto faz muito tempo. Então, assim, quando ela concluiu a graduação, ela começou a tentar emprego, trainee tem também, e não estava conseguindo nada, porque... O trainee que a gente costuma falar no Brasil é como se fosse uma... Eu esqueci o nome da palavra em português, é como se fosse um estágio. Na verdade é para um recém-formado. Exato. Tá. Não é estágio, porque o estágio é durante o seu curso. E você tem um contrato de 2 anos, Isso. por exemplo, já é fechado. Você sabe que você vai trabalhar lá 2 anos e é isso. Tá. Então a ideia é essa, você, para quem é recém-graduado ali. E ela começou a aplicar e tal, e tentar, não só no Nordeste, mas no Sudeste, no Sul, e realmente assim, não estava conseguindo nada. As perspectivas eram baixas. Ela conseguiu uma oferta de emprego lá na nossa cidade, numa empresa. Mas assim, as condições eram muito ruins. Era assim, ela oferecia acho que um salário mínimo
e era longe e não compensava. Isso eu já formada em engenharia Isso ela química. já formada. Então aí ela foi pro mestrado, já porque faltou essa oportunidade. Exato. E meio que o doutorado veio nessa mesma lógica, porque eu estava me formando, eu estagiava no Banco do Nordeste, no jurídico, era um estágio bom, mas assim, eu já tinha terminado meu estágio, eu me formei, estava esperando o AB chegar. Meu AB chegou em, acho que em novembro de 2020, eu me formei em junho, porque eu tenho uns trâmites e tal. Em abril de 2021 a gente estava chegando aqui. Então assim, foi isso, a oportunidade passou. E acho que essa falta de perspectiva, assim, pra mim era concurso ou começar a advogar e pra Thalita, assim, realmente não teria, não é que não teria, mas seria muito difícil, sobretudo na nossa cidade. Então, quando a oportunidade do Canadá apareceu, a gente disse, não, então vamos tentar. Eu já tinha essa vontade, não era um plano pra cá especificamente, mas como apareceu, e aqui você tem alguns benefícios, por exemplo, que é o cônjuge, que você ganha o visto de trabalho aberto, né? Então eu sabia que meu diploma de Direito me vale muita coisa aqui. Mas eu decidi arriscar. E foi assim que a gente veio. Era só com a bolsa dela inicialmente. E foi assim, plena pandemia, então foi muito difícil, era tudo fechado, tinha que fazer biometria. É pra tal. vocês chegaram aqui quando mesmo? Em abril de 2021. Então, Bem no meio. Bem no meio da pandemia. Então era consulado fechado, era. Às vezes o correio ficava A gente fechava não tinha também, vacina não ainda. tinha vacina. Se você tivesse com febre, você não podia entrar no aeroporto, não podia embarcar para cá. Tem que fazer o exame de Covid. No aeroporto a gente fez no Galeão, acho que não foi nem. Sim. E se desse positivo, você não ia embarcar. Então assim, era muito tenso. Além da carga de estar se mudando, a gente, de certa forma, é jovem. Eu com 27, eu acho que estou com 26. 26. E só, né, esse foi um filho no escuro. E com todo esse contexto. Então, tá deixando a família para trás, é uma nova experiência, a gente tá apertado financeiramente. Foi literalmente um oposto, assim. Porque- Aí a gente decidiu ir. Como o Gustavo falou anteriormente, por mais que eu tenha seguido até o último grau dentro da academia, nunca foi da minha vontade permanecer na academia. A minha vontade era terminar a minha graduação, começar a trabalhar como Trabalhar na engenheira. área. Eu jamais, não quero ser professora de universidade, eu não quero trabalhar com isso. Mas terminando a graduação foi Eu o acho que deve ser um saco, né? Nossa, tem que ter uma vocação do cara. Eu acho que você tem que gostar daquilo. Ah, né? pelo amor de eu Deus. tenho vocação para pesquisa, É, mas isso. eu não gostaria de ter que dar aulas, de ter que enfim, cumprir com isso. E aí terminou que por não ter pela falta de oportunidade na graduação, eu entrei no mestrado. Isso. E aí quando terminei o mestrado, eu jamais vou fazer um doutorado, é isso, e acabou. Ficar Só que aí estamos. apareceu a oportunidade de vir pra cá, então foi mais assim, ok, eu não quero tanto fazer um doutorado, mas a gente pode ir lá pra ter essa experiência. Isso. Aprender um novo idioma e tal. Eu Exatamente. sempre pensava nisso. Assim. Eu falava só português e inglês, o Gustavo também. Então a gente pensou, vai ser a oportunidade da gente aprender um novo idioma. E aí o porquê Sherbrooke? A gente não pesquisou, ok, vamos planejar ir para essa cidade, para essa província. Foi porque o que apareceu para mim foi que o laboratório daqui, da Universidade de Sherbrooke, trabalhava no mesmo domínio de estudo que eu trabalhava no Brasil. Então, nós não escolhemos a Sherbrooke entre as cidades do Canadá. Ou pesquisou. Eu escolhi não. o laboratório. Isso. Por Então, conta a gente- da afinidade, né? Então meio que casou uma coisa com a outra e falou, ali. Não teria outra opção. Ali, por fora disso não tem muita coisa, é aquilo ali. Exato. Eu não pesquisei, tanto que até para vir para cá eu não pesquisei sobre a cidade, sobre o que fazer, Nem sobre sabia o que nada, tem. sabia A nem gente- que era francês. Eu descobri no processo pra ir pra cá. E o processo foi assim, um pouco longo, porque demorou 8 meses, já que estava na pandemia, então as etapas de seleção para o doutorado foram longas. Eu comecei o processo em maio, a gente veio receber a carta final em dezembro. Foi. Mas mesmo assim, a gente não foi, vamos pesquisar sobre a cidade. A gente veio pra cá e a gente conheceu o que era Sherbrooke e o que tinha aqui depois que a gente chegou, né? Depois da quarentena, na Depois da verdade, porque a gente quarentena. chegou num período Isso. horrível. Que a gente ficou 3 dias no hotel em Montreal, preso, né? Esperando sair o resultado da Covid.
E aí depois mais de 10 dias aqui, não foi? Quando a gente chegou. Também na quarentena. Um pouco antes da gente vir pra cá, quando tudo deu certo, já tava a documentação, e aí a gente tinha a data da passagem pra vir. As leis mudaram, então era obrigatório ficar 3 dias num hotel na cidade que você entrasse chega. no Canadá. Que foi Montreal. E tinha que ser em hotéis designados pelo governo. Então a gente ficou no hotel mais barato que tem em Montreal E ainda foi assim era bem caro. $1.300 por esses 3 dias. Nossa. Então a gente ficou Você de não tem opção, quarentena. tem que ficar. E era tudo do bolso de vocês. Tudo. Sim, sim, claro. E depois desses 3 dias foi que a gente veio pra Sherbrooke. E aí não podia pegar ônibus porque era transporte coletivo. Tinha que ser individual, então a gente contratou um serviço de táxi. E aí a gente veio de Montreal pra Sherbrooke. Ficamos mais 11 dias trancados, que era para completar os 14. Então a gente não podia ter contato com ninguém. Tanto que para colocar o lixo fora, como a gente estava em prédio, a gente deixava para colocar à noite. Para não ter contato com ninguém. Porque às vezes eles iam até fiscalizar a gente, pelo menos eu vi história, né? Isso. A polícia ou enfim, algum outro órgão, eles iam fiscalizar, batiam na porta para confirmar que você estava ali na quarentena. Então foi algo bem rigoroso, né? Na época a gente tinha um aplicativo, o ArriveCam. Isso. A gente teve que fazer teste de O Covid exame, antes de sair. Quando a gente chegou no aeroporto aqui, a gente recebeu outro teste de Covid que tinha que fazer para poder sair da quarentena. No 10º dia. E era você mesmo que fazia o teste. Você fazia uma chamada de vídeo com a enfermeira ali explicando, Exato. você fazia, aí preparava, fechava o envelope, deixava na porta. Alguém e aí passava a pegar. alguém passava a pegar. Meu Deus. Essa parte desse teste, o primeiro teste a gente teve que custear, mas o segundo teste, que foi depois que a gente chegou para poder sair da quarentena, aí era o governo. Você chegava no aeroporto, o governo já lhe dava a caixinha com o teste para você fazer quando você estivesse terminando a quarentena. Nossa, é arquivo X, né? Mas foi bem conturbada essa chegada. Então, é o que eu tava falando aqui, jovens, é meio que arquivo X isso, né? Aí passou esse período, beleza, vocês vieram pra Sherbrooke, você começou a estudar, você pôde trabalhar, trabalhou, não trabalhou, como é que foi depois desse período da quarentena? Com o visto de estudante, eu pude trabalhar 20 horas, só que como meu doutorado... Tchau, jovens. Tá, eu corto. Com o visto de estudante, eu poderia trabalhar 20 horas, mas o meu doutorado era full time. Então eu precisava passar 40 horas dentro do laboratório. Então não tinha como estudar fora isso. Trabalhar, no caso. Desculpa, trabalhar. Que é 40 horas já te 40 pega... horas, 8 horas por dia. Já te pega quase todo o mandamento tempo, possível. né? Exato. Então eu tinha que ir para a universidade 8 horas por dia, de 9 às 5, como se fosse um trabalho regular. Não remunerado. Não, eu recebia bolsa. Mas a bolsa não cobria tudo, né? Não. Inicialmente a gente chegou aqui com dinheiro para passar um mês. Porque também o custo de vida aqui aumentou muito. É alto. Só nesse período, vai fazer 4 anos. Eu costumo falar, Subiu muito. ó, só para vocês entenderem, o custo de vida aqui é alto, ele não é barato, subiu bastante. Isso. Nós temos um poder de compra muito alto? Sim, por conta da questão da valorização do dólar canadense. Porém, ainda assim, você fazer um mercado não é tão barato. Isso que você lembra que Sherbrooke é uma cidade médio porte, né? É. Porque você vai para uma cidade grande. Quando a gente chegou, a gente morava num apartamento de 1 quarto e o aluguel era 600 e a gente pagava uns 400 no máximo de comida. Hoje, a gente, claro, nesse meio tempo a gente trocou para um apartamento maior de 2 quartos. Hoje o aluguel da gente é mais de 1.000 e a gente tá gastando de comida 600 fácil 700. no supermercado. Isso Então, vocês em dois, imagina. 2 pessoas. Imagina a gente Pois em 6, é isso que eu falo. Tá muito caro, tá muito caro. Então foi um pouco dessa realidade. Mudou muito de lá pra cá. O custo de vida aqui. Tem uma história que a gente já ouviu no particular, que eu acho que não é vergonha, mas serve para vocês, para as pessoas entenderem o que é que elas têm que abrir mão. E o que é que elas têm que entender é que por mais que elas façam no Brasil, aqui acaba não valendo de nada. Como foi a história do negócio do tomate?
Ah, sim. Mano, porque eu acho, tipo, eu ouvi essa história, eu guardo pra mim, porque eu penso assim, falei, cara, Sim. os dois formados, Sim. os dois com faculdade, chegaram aqui, tiveram que passar por isso e estão aqui de cabeça erguida. E aí a Thalita agora, eu sei que você vai falar mais pro final, mas a Thalita terminou o doutorado com sucesso, conseguiu, mas tipo assim, só pra vocês entenderem que tipo, não é a vidinha do Instagramer seu preferido, da blogueirinha que posta vídeo toda bonitinha, passeando na neve. Não é fácil. Como que foi esse início de vocês aqui em Sherbrooke? Vocês começaram a trabalhar, a estudar, etc. Sim, aí foi muito difícil, né, o começo, porque